13. Oi, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reserva técnica e meu grupo é composto pela Ana Vitória, Daniele e Laura. Segundo o CAL, reserva técnica é o nome pelo qual ficou conhecida a comissão financeira paga por fornecedores de produtos e lojistas pela indicação junto a clientes da área da construção. Então o CAL, ele prevê que o arquiteto urbanista deve recusar-se a receber sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou presente de qualquer natureza, seja na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra, oferecidos por fornecedores de insumos ou de contratantes, conforme o que determina o inciso 6 do artigo 18 da Lei 12.378 de 2010. Trata-se, portanto, de uma prática antiética e ilegal que compromete a imagem de toda a classe de arquitetos e urbanistas perante a sociedade. Quando o arquiteto e urbanista indica determinado produto ou fornecedor a seu cliente e depois recebe uma comissão do lojista pela compra, esse pagamento compromete a imagem do arquiteto e urbanista como fiscal da qualidade de produtos perante o cliente. Ou seja, o cliente que contrata o arquiteto pela sua responsabilidade técnica na busca das melhores soluções pode acreditar que essa responsabilidade técnica esteja sendo colocada em segundo plano por causa da sua comissão de venda. Afinal, o arquiteto indica o que é melhor para o cliente ou para os seus parceiros. Oi pessoal, eu me chamo Karine Balzan. Atualmente eu moro em Balneário Pissarras, né, mas eu sou de Chapecó, morei minha vida toda aí, esse ano só é que nós nos mudamos para cá. Sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UNO Chapecó, me formei no ano de 2014, também cursei pós-graduação aí, né, fiz especialização em Arquitetura e Sustentabilidade, com ênfase em Sustentabilidade de Edificações, e também cursei o mestrado profissional em Tecnologia e Gestão da Inovação, também na UNO Chapecó, então toda a minha formação é aí. Tenho escritório desde 2015, nós atuamos na área de arquitetura residencial, basicamente, né? Fazemos alguns projetos também na área comercial, lojas, escritórios também, né? Mas o maior foco é a área residencial, arquitetura de interiores e também projetos arquitetônicos nessa escala. E eu me interessei pela profissão primeiramente por conta da arquitetura de interiores, né? Então eu gostava, na verdade, muito do design, né? Da área do design, design gráfico, design industrial. E na época em que eu pensei em cursar a graduação, né? Que foi em 2008, eu ainda não sabia direito se eu ia para a área do design ou se eu ia para a área da arquitetura. Na verdade, a arquitetura para mim não era uma possibilidade inicialmente, porque eu não tinha essa visão do que era possível ser feito dentro do campo da arquitetura de interiores, né? Então, inicialmente eu me interessei por design de mobiliário, e aí que eu fui pesquisando mais sobre essa profissão, né? E eu vi que indo para a área de arquitetura eu teria todo esse campo de interiores também, e que me daria muito mais mobilidade, muito mais possibilidades de fazer alterações, de fazer projetos, né? Do que a área do design de fato, que eu estaria restrita a algumas atividades. Então, a minha área de atuação seria maior. E foi isso que inicialmente me chamou a atenção para cursar arquitetura de fato, né? Depois que eu entrei na graduação, acabou que a arquitetura de interiores não me chamou tanto a atenção assim mais, né? Eu me interessei mais pela área de projetos arquitetônicos e essa paixão retornou após formada somente, né? Então, não foi na graduação que eu me identifiquei com a arquitetura de interiores, mas sim após formada, que aí eu desenvolvi meu próprio método de criação desses projetos, né? E aí isso me motivou mais e me fez redescobrir, né, esse mundo dentro da arquitetura, e que eu me interessei muito e faço até hoje, né? É um dos projetos que eu mais gosto de desenvolver. Assim como em todas as profissões, na arquitetura também a gente vai ter o profissional que é ético e o profissional que é antiético, né? Então, eu acho assim que isso vem de princípios, de fato, né? Sejam familiares, sejam princípios que vocês constroem ao longo da graduação ou da vida de vocês. E a gente tem esses dois caminhos, então vocês vão optar por caminho que vocês vão seguir. Na verdade, eu acredito que vocês já saibam o caminho, né? Porque esse caminho já está sendo construído aí, inclusive, ao longo da graduação.
E automaticamente isso é muito importante que se defina logo, porque quando vocês começarem a atuar no mercado de trabalho, os profissionais com quem vocês trabalharem vão se identificando com vocês. É assim na vida, nas amizades, é assim no trabalho também. Então, se vocês optarem pelo caminho da ética, automaticamente vocês vão trabalhar com profissionais que sejam assim também, né? E é justamente através deles que a gente mais conhece esses casos antiéticos, porque nós optamos por trabalhar com uma linha ética, porque faz parte dos meus princípios, é algo que vem de casa, da minha criação, né? E quando a gente vai para o mercado de trabalho e os profissionais nos encontram, eles chegam a agradecer, né? Quando a gente recusa um recebimento de reserva técnica, por exemplo, ai, obrigada, e começam a desabafar, como se a gente estivesse fazendo um favor, né, em não aceitar. Quando na verdade isso é uma obrigação, né? Além de obrigação pelo conselho, é uma obrigação comigo enquanto profissional, enquanto os meus princípios, enquanto o que eu acredito, né? Então nós conhecemos sim, muitos desses casos são ligados à reserva técnica, porque a gente trabalha, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa ter esse lucro, é o que gera uma série de benefícios na nossa vida e também na vida dos nossos fornecedores. Então a reserva técnica ela acaba prejudicando tudo isso, por isso que ela é a mais comum que a gente acaba sabendo, né? Mas também tem os casos de cópias de projetos que também são muito comuns e que é difícil de ser punido, de ser identificado, né? Porque o plágio, de fato, ele precisa ser 100% igual, né? E nem sempre isso acontece, porque muda o endereço da obra, muda alguns acabamentos, mas a ideia, o poder criativo, aquele direito autoral, ele acaba sendo prejudicado, né? Então, por isso que eu digo que é muito uma questão de bom senso e de princípios, de você seguir esse caminho, independente se você vai ser punido ou não. É uma questão de escolha, independente de benefícios ou malefícios, né? Você é e pronto. Essa comissão que arquitetos recebem de fornecedores, que é chamada reserva técnica, se a gente parar para pensar do ponto de vista de quem aceita, ela tem uma grande vantagem, né? Que é justamente o dinheiro. Mas, se a gente parar para pensar, se tem uma coisa que esse dinheiro não compra, é a confiança do cliente, né? Hoje, uma das maiores vantagens do cliente contratar um profissional arquiteto urbanista é justamente que esse profissional vai conseguir gerar economia para a obra e, consequentemente, para o bolso do cliente. Quando há RT envolvida, quanto mais o cliente gastar, mais o arquiteto vai lucrar, vai ganhar em cima, né? Então, para mim, isso é você premiar uma incompetência, né? Muitas vezes, esses arquitetos que aceitam RT, eles têm um valor do seu próprio serviço, do serviço de arquitetura, de projeto, muito abaixo do valor do mercado, né? E justamente porque ele quer que esse cliente feche com ele, através do preço, do menor preço, né? E o valor que ele vai receber em comissão depois, às vezes é até maior do que ele cobraria, ainda que de forma justa, do seu próprio serviço. Então, para mim, isso é você desvalorizar o seu próprio trabalho, é você atrair um público que está atrás de preço e não do valor que você pode gerar para a vida dele, da mudança, da modificação, o quanto tu agrega na vida dessa família, desses clientes, né? Quais os benefícios você gera, qual a tua identidade, né? Impacta até na relação de respeito do cliente com o profissional, né? Porque se eu admiro esse profissional, eu respeito ele e eu vou valorizar ele. E não importa o preço que ele cobre, eu quero fazer o projeto com ele, né? E não é o que acontece quando há tudo isso envolvido, né? Então eu sempre digo que quem vem por dinheiro vai por dinheiro também, né? Eles estão atrás de preço e não de fato de valor. E a RT, ela prejudica uma cadeia muito grande, assim, né? Se a gente for pensar nessa parte de lojistas e fornecedores, todos trabalham, muitos por amor, mas muitos também, mesmo os que trabalham por amor, precisam pagar as suas contas para se manter, né? E quando há a reserva técnica envolvida, isso muitas vezes acaba tirando porcentagem dos fornecedores ou até mesmo da comissão de vendedores que eles recebem por comissão, e aí tudo bem, né? Porque eles são vendedores, eles não respondem ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para que o arquiteto acabe lucrando com isso. E sem falar que muitos desses profissionais fazem isso escondido, né? Então, se fosse algo correto, esse profissional não faria escondido, ou não negaria que faz, como acontece também, né? Profissionais que se dizem éticos e a gente descobre que na verdade não o são.
Outro fato muito importante é que o nosso conselho proíbe essa prática. Então, se é algo proibido, não é questionável. Vai ser questionável se o conselho abrir isso para discussão, para uma possível modificação. Mas enquanto não o é, e a gente faz um juramento e paga um conselho para trabalhar, né, mediante ele, a gente aceita tudo que está inserido ali no código de ética, e uma delas é que a gente não aceita comissão, não aceita reserva técnica, não aceita nada, a não ser o dinheiro que vem do próprio cliente pelo serviço prestado, né? Então, acho que isso não é algo que está em discussão hoje. Então, é comum sim, a gente acaba recebendo ofertas de RT dos lojistas e fornecedores, porque muitas vezes é a forma que eles encontram de se manter no mercado, né, no mercado corrupto, porque se eles não oferecem, muitos arquitetos não vão mais levar os clientes até aqueles fornecedores, né? Então eu vejo eles muito como vítimas dessa corrupção, desse mercado, né? E muito cuidado com isso. Meu conselho sempre é: façam a parte de vocês estão aí há 5 anos estudando para isso, né? E aprendendo cada vez mais sobre a complexidade que é a nossa área. Então, nada mais justo do que vocês receberem por todo esse investimento que vocês estão fazendo, né? E a gente tem sim como sobreviver nesse mercado de forma ética e cobrar pelo valor justo do nosso serviço. E vocês vão ver que fazendo e agindo dessa forma, vocês vão atrair pessoas assim também, né? Automaticamente, é o que eu falei antes, a gente vai se identificando e vai construindo a nossa equipe e o nosso escritório baseado nesses princípios que a gente já segue na vida. Levando em consideração a legislação e apontamentos do CAL e em nome do nosso grupo, nós não apoiamos esta prática de reserva técnica. Além de estar enganando o seu cliente, é uma prática irresponsável e antiético que menospreza o valor, tempo e dedicação do profissional arquiteto durante a parte de criação e desenvolvimento do projeto. Paga por Fernando. Que ruim. Não sei mais agora. Eu nem eu posso. Não. Tu tava reto, era ali. É no mesmo ângulo, por favor. Hashtag não a reserva técnica. Posso falar? Não é legal.